Assim tá melhor. Ai, viva quem inventou os filtros da vida. Boa noite, meu povo. Começamos a aula 1 hoje do desafio Cliente Top 10. Para você que é epilador e deseja aumentar seu faturamento conquistando clientes fiéis, muitos clientes fiéis que, ai meu Deus, é a galinha dos ovos de ouro do nosso negócio, porque conquistar cliente fixo é tudo de bom, né? E nós vamos ter uma sequência de 3 aulas, hoje, amanhã e dia 5, e cada um com um tema. Então, hoje nós vamos falar sobre como conquistar clientes, isso de um modo geral. Amanhã nós vamos falar como você se tornar uma profissional atraente, né? Atraente, ser atraente para suas clientes. E a aula 3, que é no dia 5, na sexta-feira, esse mesmo horário, às 20 horas, vamos falar sobre como fidelizar esses clientes. Porque, beleza, atrair clientes é muito fácil, muitas vezes. Ser atraente pelo cliente também, porque tem cliente que gosta de diversas coisas, dependendo da sua personalidade, você atrai cliente muito fácil. Mas fidelizar tem algo muito particular aí, uma série de comportamentos, de ações que a profissional deve ter para poder segurar esse cliente, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre como conquistar clientes. Muito corriqueiro, as pessoas me perguntam, as minhas alunas vivem falando, ai, Pro, eu não tenho condição eu não tô conseguindo ganhar cliente, ai, como é difícil ganhar cliente. E eu vou dizer por quê. Porque uma das coisas que me indignou e foi com que eu fiz uma transição de carreira agora, mudei a minha jogada de professora de curso para mentora de epiladoras. Por quê? Porque eu dava cursos profissionalizantes, sempre dei curso profissionalizante. Há 5 anos eu dou curso profissionalizante, para você que não me conhece. Já tenho 10 anos aí trabalhando mão na massa. Inclusive estou me aposentando esse ano, glória a Deus, trabalhei para isso. E ensino há 5 anos. Eu ganhei uma oportunidade em uma das... Boa noite, Nath, seja bem-vinda. E eu ganhei uma oportunidade de começar a dar aula numa franquia nacionalmente conhecida, que passava até na televisão, e veio aqui para minha cidade. E foi maravilhoso porque aí eu descobri a minha verdadeira vocação. Eu amo ensinar, amo aprender, amo atender. Na verdade, eu sou apaixonada pela minha profissão. Então, eu me encontrei e poder ensinar a outras pessoas o que eu faço, para mim, é recompensador. Então, quando eu comecei a dar cursos, eu percebi há pouco tempo, claro, que eu comecei a observar que a maioria das minhas alunas, que não eram, assim, eram minhas alunas, mas eram alunas do estabelecimento, a qual eu ensinava. Então, eu considero minhas, porque fez parte do meu ensino. Então, eu percebi que elas saíam totalmente perdidas. Porque você aprender a fazer uma profissão, você aprender a fazer uma epilação, você aprende até hoje em dia, até online, né? Você aprende até no YouTube. Tem gente que tem expertise, inclusive, para pegar um vídeo no YouTube e botar em prática e sair levando e aprender. E depois, inclusive, procurar o curso profissionalizante. Por quê? Hoje em dia não se encaixa muito, porque o curso profissionalizante você precisa de um certificado para trabalhar, né? Então, por isso que na hora de montar o seu negócio, você vai precisar desse certificado, então você vai ter que cair no curso profissionalizante de qualquer jeito. Só que aí eu percebi o quê? As meninas saíam totalmente perdida. Primeiro que você lida com uma insegurança do seu primeiro atendimento. De você estar insegura, porque uma coisa é você estar ali, né? De você estar ali em sala de aula, com a sua professora, com suas colegas, e você estar sujeita a erros ali, de beleza, atuando com modelos, onde os modelos também já sabem que vocês são iniciantes, então
eles estão sujeitos a qualquer coisa, e lógico que nós que estamos ali na linha de frente como professor, eu ficava ali auxiliando para diminuir o máximo possível de erros, né, para os modelos não saírem, coitados, tão machucados. Mas imagina fazer isso depois, né? Então a insegurança depois, inclusive vinha muitas alunas depois nos bastidores, no meu privado. Ai, pronto, insegura, não consigo, principalmente epilação de virilha, que eu acho que é uma das coisas que ainda pega muito epiladora, principalmente no início da carreira, né? E aí, beleza. Aí às vezes ela aprende a fazer o curso, aprende a fazer a técnica, mas aí não sabe como atrair a cliente, não sabe aonde captar essa cliente. Fica ali nos bastidores, fica ali somente na vizinhança, somente nos parentes, que às vezes santo de casa não faz milagre mesmo. Eu mesmo, no início da minha carreira, quem menos queria ser atendido por mim eram meus parentes. Eles tinham medo, eu acho, de eu cometer algum erro, ou não acreditavam naquilo que eu estava aprendendo. Então, eu tive que procurar o quê? Pessoas de fora. Então, a ideia é essa. E aí, quando como eu tive essas dificuldades no início, e eu vejo muitas alunas e muitas pessoas, até gente, nas redes sociais, nos comentários dos meus conteúdos, eu fico boba. Eu até postei aí agora no meu feed um comentário que eu recebi essa semana sobre uma técnica, um conteúdo que eu tenho no YouTube, eu tenho um canal lá. E as meninas sempre é a mesma história. Eu não aprendi nenhuma metade disso, eu não aprendi isso no curso que eu fiz, eu tinha dificuldade, depois de ver esse conteúdo eu consigo agora fazer melhor. Então assim, você percebe que existe um mix de dificuldade técnica, que isso é muito complicado, porque você imagina pagar um curso e sair com dificuldade de epilar, né? Porque uma coisa é você lidar com uma insegurança pessoal, porque a insegurança pessoal às vezes é por medo de encarar as coisas, né? Com medo sim de às vezes cometer um erro com aquela cliente e aí se queimar, a cliente não querer mais saber de você. Mas gente, isso é normal para início de carreira. Iniciante, toda aluna, toda profissional, quando sai do curso diretamente, vai passar, e não é só na área de epilação, é em todas as áreas, em todos os mercados, inclusive os médicos, a gente também cai na mão deles, dos residentes, daqueles que fizeram estágio, mas que não tem a experiência do tempo que só o tempo vai dar. Então é tranquilo. Mas aí eu também prestei atenção que não só uma questão de insegurança técnica, tem a questão da insegurança também de como se comportar, como se apresentar, onde estão os meus clientes, quem eu vou captar, como vender depilação, né? Como você pode vender depilação, né? A gente vê coisas assim. Hoje em dia, até, gente, eu digo que chega a não ser tão atraente. E amanhã a gente vai falar sobre como ser atraente para as clientes, como ser uma profissional atraente. A gente vai falar, inclusive, sobre posicionamento, sobre marketing, né? De como você fazer marketing, principalmente hoje que nós estamos numa era muito digital. Todo mundo está comprando e vendendo no Instagram, né? Todo mundo comprando e vendendo online. Então nós também temos que nos posicionar. Eu sei que é difícil para algumas se adaptar a esse novo tempo, mas é isso aí. Quem não se adaptar vai ficar para trás. Ok? Vai ficar para trás, vai perder cliente, porque o marketing digital está muito forte, certo? Mas eu também vou trazer para vocês algumas dicas de como você fazer também essa atração, esse marketing na região a qual você mora. Por quê? Porque, claro, tem algumas regiões, cidades que são bem pequenininhas e que o comércio é muito forte ali, local. Então, a gente tem que ser vista tanto no virtual como no local também. E o virtual e o digital, ele também leva você para as pessoas da sua cidade, sem precisar usar lá aqueles artimanhos antigamente, o velho carro de som, né? O velho panfleto que a pessoa fazia sujar a rua e gastar dinheiro. Nem cartão de visita se usa mais.
né? Então, nós vamos falar hoje, agora a gente vai começar a entrar no conteúdo. Prepara sua caneta e seu papel, que nós vamos entrar no conteúdo agora de como você atrair clientes, tá? E eu vou falar de uma coisa que talvez para você seja ainda uma linguagem muito complexa, mas eu vou simplificar da melhor maneira possível para que você tenha resultado. E no final desse desafio vai ter uma tarefa para você fazer e eu espero que você coloque essa tarefa em prática, porque você só vai ter resultado se você aprender e colocar em prática. Não sei se você é como eu era antigamente, de anotar um monte de coisa. Eu gosto de anotar coisas, ó. Meu caderninho, inclusive, tá aqui, que eu anotei os tópicos dessa aula, porque eu tô com amnésia gravídica. Eu falo demais e ainda com gestante eu fico ruim, porque eu fico esquecendo das coisas. Então, eu anoto as coisas e antigamente eu anotava, eu tinha cadernos e mais cadernos de estudo, mas eu não revisava, eu não estudava, eu assistia a videoaula e aquilo para mim, porque também eu tenho uma facilidade de aprendizado de visual. Então eu assisto, eu escrevo, porque aí eu memorizo, mas eu aprendo muito fácil do que eu tô assistindo. Então, para mim não foi dificuldade, inclusive, se vocês não sabem, eu aprendi epilação pela internet. Eu aprendi epilação num curso online. Não foi no curso presencial, tá vendo? E por quê? Porque eu assisto, escrevo e pratico. E aí, na hora da prática, eu ia lembrando. E aí, quando eu esquecia de alguma coisa, que isso é normal, inclusive quem faz curso presencial, eu ia lá e revisava a aula, que a vantagem do virtual é essa, eu ia lá, revia a aula e aí voltava de novo e corrigia aquela prática. Mas e se eu cometer um erro daqui para ali, lá no meio do caminho? Cometemos erros. Mas depois, isso não é assunto para essa pauta, mas o importante de cometer erros, a grande questão de cometer erros é você saber corrigir o erro, nem que seja com pedido de desculpas. E você ajudar a sua cliente agora, se for um erro que trouxe algum prejuízo físico, né? Você entrar em providência para ajudar a sua cliente. Pronto. Ainda que ela não volte de novo, você pelo menos vai ter uma consciência de que você prestou assistência diante do erro cometido. Pronto, acabou. Já aconteceu isso comigo e fez grande diferença o fato de eu dar assistência à minha cliente, certo? Até porque isso é ético. E se você não fizer isso, sua cliente se chatear de verdade, ela pode inclusive processar você. Então, sem muita alarde, esse é o caminho, tá bom? Mas errar, todo mundo pode errar. Só que com o longo do tempo você vai cometendo menos erros. Ou você vai aprendendo com pessoas que diminuem os seus riscos de erros, né? Então, a aula de hoje nós vamos falar de como captar clientes. A primeira tarefa que você deve pensar é o seguinte: que tipo de cliente eu quero atrair? Porque se você não sabe qual é o tipo de cliente que você quer atrair, você atrai qualquer pessoa. Se você não sabe qual é o seu cliente potencial, né? Que no início a gente ainda não consegue distinguir, mais ou menos, porque você está iniciando, você ainda não traçou em você aí o seu perfil profissional, você ainda não traçou o perfil do seu negócio, né? Que eu espero que você, piladora, veja a sua profissão como um negócio, porque se você não vê, tem muita gente vendo e ganhando muito dinheiro com isso. E aí você vai ficar só com uma moça que arranca pelo, né? Você vai ficar só com a moça ali de que de vez em quando a profissional que tem um negócio de epilação bem posicionada, ela não pode, a sua cliente vai com você, mas é só uma vez, que é só para cobrir aí a necessidade dela momentânea. E aí não há fidelização. Não há fidelização porque você não é vista como uma profissional posicionada que tem um negócio de epilação. Quando você mentaliza isso, inclusive seu comportamento, seu posicionamento em relação às clientes, ela muda. E a visão da cliente em relação a você também muda. Tá? Quando eu vendo algo para minha cliente que nem eu estou segura, ela mesmo não se sente segura comigo. E há de convir conosco de que
Um trabalho de epilação é um trabalho de intimidade, relacionamento e confiança. Se ela tem intimidade, por quê? Nossa, afinal de contas, ela vai abrir o corpite dela para você, né? Então, ela tem que ter coragem de abrir a intimidade para você. Então, como é que ela faz isso? Quando ela adquire as outras duas coisas. Ou ela vem indicada por alguém, que isso já é uma porta aberta, né? Ou quando você passa segurança na hora que ela fala com você no telefone, quando você fala com ela no WhatsApp, né? E segurança maior quando ela tá diante de você, porque esses dois aí, você ainda tá lá nos bastidores, ela ainda não teve um contato com você. Mas quando ela chega dentro da sua sala, na hora do seu atendimento, aí ela espera ver uma pessoa segura que passe segurança para ela, inclusive porque ela vai abrir a intimidade dela. Então esse posicionamento é a primeira coisa que você precisa buscar ter. Posicionamento profissional. Inclusive você vai ver que esse posicionamento vai mudar, inclusive, a maneira como você cobra. Você não vai ficar com medo de cobrar o preço que o seu serviço vale, né? E isso tá dentro também de você escolher o seu perfil de cliente, que não é pauta para esse desafio, mas dar preço ou vender serviço é uma das coisas que eu vejo que todo mundo tem medo. Inclusive eu já tive também, porque eu era insegura. Eu era insegura com a minha técnica, eu era insegura com o meu posicionamento, eu era insegura em relação à minha pessoa. Então, quando eu sou insegura, tudo ao meu redor fica inseguro, né? Então, qual é o tipo de cliente que você quer atrair para você? Que tipo de cliente? Como eu defino esse cliente? Vou te dar alguns tópicos para que você analise qual é o perfil de cliente que se encaixa com você, beleza? Vamos lá, primeiro, você vai definir o seu cliente, ele é uma pessoa, como você é, que no universo do marketing chamamos de persona. Então, quem é uma persona? É uma pessoa que tem comportamentos, gostos, necessidades, ela tem uma rotina, ela é um homem ou uma mulher, tá? Ela tem idade, ela tem profissão, ela tem hobbies, né? E é muito legal quando você consegue descobrir quem é essa pessoa. Então, um persona você pode desenvolver imaginando, inclusive você pode fazer imaginando você. Porém, tem uma dica que eu te dou. Na hora de você projetar o seu negócio, na hora de você projetar qualquer coisa no seu negócio, projete pensando no seu cliente, na sua cliente e não em você. Não no que você gosta, não somente no que você gosta, porque eu suponho que você goste do que você faz. Então, não somente no seu gosto. Eu vou colocar um óleo de morango na minha sala, um aromatizador com óleo de morango, porque eu amo o cheiro de morango. Mas a sua cliente gosta? A maioria das suas clientes gostam, né? Algumas não, algumas acham enjoativo, algumas acham muito doce, outras até gostam, outras não falam nada. Então, o que é que você deve fazer? Você deve dosar isso aí, porque não tem que ser do jeito que você somente gosta, né? A cor que você utiliza, as coisas que você costuma usar, tudo isso tem que ser baseado no perfil mais da sua cliente do que no seu. Afinal de contas, ela que está pagando. Não adianta você fazer tudo somente como você quer. Você tem que atrair essa cliente. E a cliente, ela vai ficar com aquela pessoa que, para ela, oferece maiores benefícios. E isso a gente vai falar muito mais na aula 3, como fidelizar clientes, tá? A gente vai falar de que maneira você já atraiu, você já se tornou atraente, né? E aí você fideliza o seu cliente, a sua cliente, tá? Então você tem que pensar qual é o tipo de cliente que você quer. Isso também você deve pensar em cima da região que você mora, em cima do bairro, se o seu atendimento é feito na sua sala fixa, na sua casa, se você fica no centro da cidade ou se você está afastado do centro da cidade, porque tem perfis de cliente que não se desloca. Eu acho
que isso é um grande... é muito relativo. Sabe por quê? Porque eu já tive o meu espaço fixo no centro, no meio da cidade mesmo, no miolo, no comercião, assim. E hoje eu me encontro um pouco afastada. Depois que eu passei uns 4 a 5 anos no meio, trabalhar no centro virou um transtorno para mim. Porque o meu público eram mulheres que, na maioria, tinham meios de transporte próprio, tinham carros ou moto. E elas não conseguiam lugar para estacionar. E o local que eu estava era um caos, porque o comércio é muito difícil de estacionamento. Então, aquilo que eu achava que era vantajoso por questão de vitrine se tornou um caos, porque não trouxe benefícios para minha cliente. A minha cliente se chateava toda vez que ia para lá, porque aí elas ficavam rodando atrás de estacionamento. Me atrasava toda, porque eu ficava esperando elas, e elas rodando atrás de estacionamento. Isso deixava elas muito nervosas. E muitas delas deixaram de vir, porque disseram, daí não dá para estacionar, é muito difícil, tá? Então, tudo isso você tem que pensar. Hoje, eu busco colocar o meu espaço num lugar onde eu agrego, que seja não longe ou não muito perto do centro e que tenha essa facilidade de estacionamento, porque eu já conheço o meu público. Como você não conhece ainda, você precisa imaginar. Se você não anda, eu já atendo na minha casa. Eu atendo na minha casa hoje. Eu moro e tenho a minha sala de atendimento na minha casa, com divisórias, tudo separado, tá? A minha cliente não passa por dentro da minha casa. Mas na maioria dos meus espaços eu morei, tá, gente? Desde o início. Eu morei, quando eu era solteira, eu morava no espaço que eu morava, porque eu sempre morei sozinha. Então, quando eu comecei na vida profissional, né, eu já morava sozinha. Então, eu tinha o meu quartinho, minha cozinha, meu banheiro. E a cliente, tem cliente que nem sabia que eu morava lá. Porque era tudo muito separado, era tudo muito organizado, de uma maneira que elas não percebiam, né? Chegou ao ponto de uma vez me oferecer carona e eu dizer, não, eu moro aqui. E elas achavam que eu não morava lá. Entende? Então não importa. E outra, não importa também que nível esteja o seu espaço. Vamos largar a mão desse negócio de todo início. As pessoas acham que é porque eu não tenho um espaço muito luxuoso, muito bonitão, eu queria isso, eu queria aquilo. Olha, você vai conquistar tudo isso, se isso for o necessário para que você cresça, se for o que realmente você deseja. Agora, uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada é que isso não é o mais principal. Porque eu atendo clientes de classe A, classe B, classe C, no mesmo nível de espaço, e eu ofereço conforto para elas, eu ofereço o melhor atendimento que eu tenho, eu ofereço os meus mimos e eu dou o meu melhor serviço para elas, e eu tenho certeza que essa é uma das coisas que mais chama a atenção delas. Porque tem aquelas clientes que querem as frufrusadas, que quer os glamour, né? Tem. Você quer atrair esse tipo de cliente? Você tem condições de investir? Beleza. Então vai lá. Mas a ideia é você trabalhar dentro da sua realidade hoje. E aí construir a sua caminhada para alcançar aquilo que você quer. Porque isso é crescimento. Olha, hoje eu atendo esse grupo de clientes, hoje eu tenho esse nível de espaço. E esse cliente, ele frequenta espaços desse nível, vamos dizer assim. Eu não sei se isso acontece com... É porque isso pra mim é bobagem. Eu não sei nem falar sobre essas coisas, porque tem coisas pra mim que eu acho muita bobeira, gente. Eu não sou uma mulher de ficar de status, sabe? De ficar ganhando as coisas por status, essas coisas não. Eu acho isso uma perca de tempo. Então, e eu sempre conquistei, as minhas clientes chamam que a gente é mulher raiz. Nós somos raízes, então a gente não é Nutella não. Então a gente, inclusive outro dia outra cliente falou que foi num lugar que no Instagram era um glamour, uma coisa linda, aquela página maravilhosa, aquela coisa tudo cor-de-rosa, tudo linda, tudo maravilhosa. E ela disse, Nanda, quando eu cheguei lá para fazer o atendimento, vou te dizer, tudo fachada. Tem lugares que realmente o que oferece? Sim, mas tem lugares que não. Ela disse, não, eu queria tirar tudo aquilo que ela me ofereceu
pelo um bom resultado no serviço e eu não tive. Então, entende que existe um balanço entre todas essas coisas. Sim, é importante, é necessário que você ofereça, mas não é a coisa crucial. Você não deixa de ganhar dinheiro porque você não tem ar-condicionado na sua sala. Você não deixa de ganhar dinheiro porque você não tem uma maca que sobe, que desce de elevador, que vira, que inclina, que vira ponta cabeça. Não, não é isso. Você pode alcançar isso sim se você desejar, mas o que fideliza cliente são outras coisas que eu não vou falar agora. Então, na hora de você pensar, na hora de você captar clientes, pense qual é o perfil de cliente que você quer. Primeiro, você vai atender homens ou mulheres, ou os dois? Deixa eu beber um pouco de água. Você é uma profissional que vai trabalhar unissex com os dois públicos, ou você vai atender só mulheres, ou você vai atender só homens? Porque hoje o público de depilação masculina está em alta, está bastante alta, tem um mercado bem promissor aí para depilação masculina, certo? Tá começando, porque o tabu tá caindo, né? E assim, na minha experiência, eu atendia lá no início da minha carreira alguns homens, depois eu vi que não valia a pena e para mim não era confortável, então eu decidi não atender mais. E aí eu me lembro que a maioria, que eram 1% da minha clientela, era esposa de alguma cliente minha que vinha, indicação de alguma cliente que era filho, alguma coisa assim. E era o quê? Aquelas áreas, barba, né? Os machos vinham atrás de barba e alguns vinham para as costas, outros vinham para peitoral. Mas aí existe um público aí já no mercado masculino, que é uma galera do fitness, né? A galera que malha, os homens que malham. A questão é que eu digo que os homens raízes, né? Eles muitos deles ainda não aguentam esse negócio de arrancar de cera. Então, é um público que você precisa trabalhar bem, mas bem posicionada, falando bem com o seu público. Eu acredito que seja um ótimo negócio se você for se tornar uma epiladora especialista em epilação masculina. E isso também inclui a região íntima, tá? Então, você tem que pensar em todas essas questões. Se você vai atender só o público feminino, não tem problema também. Eu digo a você que depois que eu parei de atender público masculino, que eu me posicionei, inclusive, em dizer não atendo, não atendo, não atendo. Eu nem posto nada sobre depilação masculina, nem serviços para masculino. Eu não atendo de modo geral o público masculino e nunca me procurou. Acontece de vez em quando aí umas criaturas aparecer desavisado, mas logo eu descarto. Então você escolhe quem é o gênero de clientes que você vai atender. Se você vai atender só feminino ou só masculino. Isso você já tem que ter ideia e se posicionar, tá? A outra coisa, você tem que escolher, por exemplo, porque tem a galera do adolescente, do jovem. Se você for uma jovem, por exemplo, é muito comum que você atraia jovens. Porque nós realmente atraímos assim a semelhança. Mas não é só isso, é o linguajar, é o comportamento, é a maneira como se posiciona nas redes sociais, é como elas te veem, certo? Porque uma jovem ser epilada por outra jovem, ela talvez fique mais tranquila, porque eu atendo jovens, mas os jovens que vêm da mãe, que vem indicado por alguma pessoa. Normalmente, jovem e adolescente vem por indicação de algum adulto, né? Mas assim, tem jovens que já são independentes, né, financeiramente, mas dificilmente eles se ligam muito na epilação quando
A profissional não é posicionada para aquilo. E por que eu estou falando de posicionamento? Amanhã nós vamos falar sobre como você se tornar atraente e eu vou tocar muito nesse assunto de posicionamento, porque vocês vão ver que como você se posiciona, você atrai a cliente certa. E aí, às vezes, você está atraindo clientes que não são potenciais. Digamos, vou dar um exemplo, que se você atrair só adolescente, se você posicionar, mas eu vou atender só adolescente. Você tem que entender que adolescente não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o pai dela ou a mãe dela. Que talvez, inclusive, ela nem queira que essa adolescente se depile agora. Ela quer prolongar isso, né? A não ser que seja uma adolescente que esteja passando por um distúrbio hormonal, como eu recebo aqui. Ela tá passando, e aí ela passa por algumas, ela fica insegura em estar ali com aqueles pelos, né? E aí a mãe vem atrás de você. E aí, na verdade, a sua atração vai ser para a mãe, porque é ela agora que tem que sentir segurança em você para trazer a filha dela. E você vai estar sempre na mão dessa mãe, que nem sempre é a sua cliente, ela só está fazendo para a filha. Às vezes ela vem fazer uma coisa ou outra, mas ela vem só pela filha. E no dia que ela resolve dizer que a filha, não, esse mês não vai, você se vira aí com a lâmina, você, entendeu? A coisa fica mais estreita, porque você vai trabalhar com um público que não tem independência financeira. Então você pode, no meio das mulheres, atender adolescentes, atender jovens, né? Jovens dependentes, ou você abrir mesmo para o atendimento de jovens. Se você for uma jovem, como eu disse, chama mais atenção, porque a sua linguagem, o seu comportamento é mais direto. É mais direto. Se você for atender mulheres de meia idade, né? Meu público mesmo já são mulheres de meia idade. Eu atendo de 20... Eu tenho poucas clientes de 26 anos, 27 anos, mas a minha maioria é acima de 35 anos, 50, 40, as minhas clientes, a maioria são essas. Mulheres, eu tenho meu perfil de cliente já traçado, de idade, de profissão, de hobbies. Então, inclusive, eu me identifico muito com elas e elas muito comigo, porque nós temos uma conexão de vida muito parecida. Tem coisas que a maneira como eu falo, inclusive a questão dos meus atendimentos, a minha organização de sala, cheiros, cores, inclusive produtos, tudo isso eu tenho que pensar, porque até a pele da meia-idade é diferente, o pelo da mulher da meia-idade é diferente, né? Então, quando você identifica qual é a sua cliente, você inclusive começa a personalizar o seu atendimento. Você começa a traçar um perfil de atendimento personalizado, para você saber qual tipo de produto que aquela pele aceita melhor no pós-epilatório, qual é o produto que ela deve usar no home care dela. Você sabe quais tipos de tratamento e de serviços, por exemplo, uma mulher de meia idade, possivelmente ela nunca vai fazer banho de lua comigo, porque não é o perfil mais dela. Esse negócio de dourar pelinhos não é mais o perfil dela. É muito raro você ter uma mulher de meia idade dourando os pelos. Mas uma gomagem, sim, né? É muito difícil você ver uma mulher de meia idade fazendo ali uma depilação artística, né? Muito. Tem algumas, mas são mínimos. Então você já sabe que tem serviços que não adianta, você vai gastar cartucho, você vai investir, mas não vai ter retorno, porque essas clientes não são perfil do serviço que você oferece. E aí você enxuga muita coisa e você começa a trabalhar no personal, ali na personalização do seu atendimento, ok? A outra coisa que você atende, que você procura saber, se você vai atender, se você faz atendimento em ambiente fixo ou se você vai atender domiciliar.
Isso também você tem que você tem que olha, travou. Você tem que projetar na hora de escolher o seu persona, né, a sua cliente, você identificar quem é ela, porque se você for atender domiciliar, tem uma galerinha que não gosta de atendimento domiciliar, já tem umas que gostam. Então você vai ter que se posicionar de uma maneira para atrair clientes que gostem e tenha tempo para ser atendido em casa. Normalmente, mulheres que ficam mais em casa, ou que têm turnos de trabalhos mais flexíveis, né? Ou que só tenha tempo no final de semana, e aí você vai ter que entender, você vai ver se você consegue esse atendimento, trabalhar nos finais de semana, que não tem problema nenhum, tá? Desde que você não trabalhe de segunda a domingo, você pode intensificar o seu atendimento no final de semana. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É um público muito diferenciado. Porque você sabia que em grandes capitais existem estabelecimentos que só funcionam no final de semana. Por quê? Porque o público dele, porque ele entendeu que tem um grupo, um público aí voando, que muitas vezes não deixa de fazer serviços, de fazer certas coisas, porque durante a semana trabalha de 8 às 18, ou de 8 às 20. Imagine uma profissional como você, uma epiladora, ser uma profissional só de final de semana. A cliente dizer, que dia você pode? Eu posso domingo. Você pode domingo? Posso. Eu posso sábado, posso domingo e posso feriado. Então, você vai ter uma gama de cliente e é muito, eu vou te dizer que é uma gama de cliente, inclusive, muito fácil de você fidelizar. Porque ela não consegue fazer o seu serviço, o serviço de epilação durante a semana, por causa da rotina de trabalho dela. Então, tudo isso são ideias que você precisa desenvolver através do traçar do perfil do cliente que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar com cliente de que eu vou trabalhar a minha agenda, eu só posso atender de segunda a sexta, de 8 às 18, ou só pela manhã. Você vai ter que agora pensar quem são as clientes que só podem de manhã. Porque senão você vai dar murro em ponta de faca. Você vai ficar tentando atrair clientes que trabalham o dia todo e ela vai que horas para você se você só atende de manhã. Então o perfil muda. A abordagem dessas clientes tem que mudar. E a maneira como você também se promove também vai ter que mudar. Porque aí, você tem uma personalização de clientes. Você tem uma persona totalmente diferente do comum. Assim como no início da minha carreira eu tinha clientes que só podiam depois das 18. E eu passei um tempinho com, pelo menos, eu não marcava muitas, mas assim, eu tinha clientes fixas que era só 18 e 19, ou seja, eu terminava o serviço de 20 horas. Então, 18 e 19, 18 e 19. Eram clientes, esse horário era o meu horário mais disputado. As clientes ficavam dizendo, se essa mulher desistir, eu entro no lugar dela. A outra dizia, nunca vou desistir, senão ela vai entrar no meu lugar. Eu disse, entra mesmo. Existe uma escassez muito grande de clientes que não estão com condições de fazer certos serviços porque não tem tempo. E olha aí você tendo uma ideia de um negócio diferenciado, se isso cabe dentro da sua rotina, dentro da sua necessidade. Agora, vou te dizer, eu te aconselho como uma pessoa que ralou muito. Não adianta você fazer isso para poder achar que tem mais clientes, trabalhar de 8 às 20 da noite, para ter mais cliente, para alcançar tantos clientes, porque você como profissional não vai aguentar. Vai chegar o dia que essa conta vai chegar, gente. Eu sei que no início a necessidade é atrair o máximo de cliente possível. Pois saibam que se eu tivesse feito o estudo do meu cliente no início da minha carreira, tivesse aprendido aquilo que eu sei hoje e que eu busco aprender a cada dia, com essas questões de organização, de traçar projetos e perfis de negócio, eu não tinha me desgastado tanto. Porque eu atirei para tudo quanto foi lado e no final das contas, na hora do não era nada do que eu pensava. E no final eu estava acabada, certo? Oi, Martinha. Seja bem-vinda, viu, minha linda?
E também quem entrou aqui foi Lia. Sejam bem-vindas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês vão aqui nesse botãozinho onde tem uma interrogação, essa caixinha, e manda por aí agora. Pode mandar qualquer pergunta, que aí quando eu vou dar uns 10 minutinhos aqui antes de terminar a aula e eu vou responder as perguntas que estiverem lá, tá bom? Senão a gente encerra e amanhã a gente está aqui de novo. Então, trace o perfil do cliente que você quer. Primeiro, se você vai atender homem ou mulher. Isso é importante. Ou você vai atender os dois. Não adianta brigar. Se você é um tipo de profissional que tem alguma restrição, seja você por conta do seu estado civil, seu marido, seja por questões mesmo de medo, de posicionamento, porque não é fácil atender o público masculino sendo mulher, não é fácil. Você pode passar por alguns perrengues, certo? Então, se você não tem problema de lidar com isso, jogue duro. Mas se não, não se preocupe. Tem público feminino aí, até muito mais do que o público masculino, certo? Se você é uma profissional que quer só trabalhar com masculino, eu vou te dizer que é uma área que está bombando. Está bombando. Agora, é complicado juntar essas duas também no mesmo buraco. É complicado às vezes, né? Porque é um ambiente de muita intimidade, um ambiente de muita conversa e um ambiente de beleza. Ela tem, quando mistura homem e mulher, o ambiente masculino, ele tem que ser personalizado para o masculino, sabe? Ele tem que ser desde o atendimento, desde os produtos, inclusive do perfil do local. Imagine um homem vindo, uma salinha toda cor de rosa, como minhas paredes aqui, toda frufruzada. Tem um que não liga, mas tem homens que já ficam, não vou lá naquele negócio não, tudo com cara de mulher. Eu já ouvi isso de um homem. Então, tem ambientes que eles mesmos não se sentem à vontade de entrar, porque tem perfil feminino. Mas se você for trabalhar só com o público masculino, personalize a sua imagem como um local para público masculino. E aí eles vão chegar, certo? Defina como vai ser o seu atendimento. Se o seu atendimento é no ambiente fixo, se é um atendimento domiciliar, ou se você é uma prestadora de serviço, que aí você não tem muita escolha, você vai ter que trabalhar com o perfil de cliente que a parceira captar para você, mas você pode muito bem trabalhar, aprender aqui como você está aprendendo e levar essa ideia para ela, ou então você já pensar no seu negócio, porque empreendedora, essa é a minha ideia é que você se torne empreendedora, dona do seu próprio negócio, e não é trabalhar para ninguém. Eu sei que muitas vezes isso é um tiro no pé, porque eu particularmente sempre tive dificuldade de colocar uma profissional para trabalhar comigo por 2 motivos. O primeiro, minhas clientes não querem ser atendidas por outra pessoa. E segundo, porque eu também acho que cada um tem que ter seu negócio, essa era da beleza é para isso mesmo. Mas tem pessoa que não tem perfil para ter negócio. Tem gente que tem perfil para prestar serviço, não sabe lidar com o negócio ou não quer aprender a lidar, porque todo mundo tem capacidade, tá tudo dentro de nós, mas tem algumas que a gente prefere não desenvolver. Então tem gente que não tem perfil e não quer. Então ela vai ser o quê? Funcionária. Ela vai ser parceira, ela vai ser prestadora de serviço, não tem problema nenhum. E aí você não precisa se preocupar muito com esse negócio de perfil, porque quem tem que se preocupar é a dona do estabelecimento, tá? Agora você como parceira, você pode chegar junto e dizer, olha fulana, bora personalizar isso aqui. Isso torna você também uma profissional diferenciada no mercado. E certamente, quando você mesmo estando no estabelecimento prestando o serviço e você tem o seu perfil, você tem autoridade, quando você começa a ganhar autoridade no mercado, essa pessoa, você tem barganha para conversar com ela, quem sabe se tornar uma sócia ou fazer parceria. Olha, eu não dou para negócio, mas eu sou boa no operacional. Eu sou uma pessoa mesmo, eu sou boa no boa na massa, estou aprendendo muito sobre o universo de negócios, mas antes não. E tem áreas que eu não domino, que é a área assim, do financeiro. Eu não gosto muito de conta, de número, isso buga um pouco a minha cabeça. Então, mas eu tenho que saber o mínimo possível. Eu tenho que saber o mínimo possível, porque senão o meu negócio vai embora.
Ou eu tenho que ter condições, dinheiro para contratar alguém para cuidar do meu financeiro, ou então eu vou falir, ou então eu não vou conseguir ganhar dinheiro e crescer, certo? Que é o que aconteceu comigo muito tempo atrás. Eu sei um pouquinho hoje porque eu busquei, que eu percebi que eu estava levando o meu negócio por água abaixo, certo? Então, e quando você traça esse cliente, esse perfil de cliente, você aí começa a se comunicar diretamente com ele, tá? Você começa a descobrir onde ele frequenta, onde esse meu cliente, essa minha cliente ou meu cliente frequenta. Ele é de academia, ele malha, é muito malhador, é muito malhadora, porque se você sabe a idade dela, qual é a idade máxima que eu vou atender? Qual o perfil de cliente? Essa minha cliente trabalha o dia todo? Entende? Se você já tem clientes, eu aconselho você a colocar o nome da sua cliente. Você já atende ela e você já tem ficha de anamnese dela, que eu acredito. Você já tem o nome dela, você já tem a idade dela, você já tem a profissão dela. Então ali você já tem um perfil dela. Se você sabe que a sua cliente tem 35, 40 anos, se você sabe se ela tem filhos, porque na hora da anamnese a gente pergunta até por uma questão de se fez alguma cirurgia, né, na ficha da anamnese, porque se ela tiver cicatrizes na região, né, você vai saber, ela tem filho, teve filhos, tive, normal cesariana. Então você vai saber se ela tem cicatrizes, porque o trabalho de uma virilha, numa epilação de virilha com cicatriz, tem seus cuidados, né, na hora do arranque. Se ela teve parto normal, é um pouco mais tranquilo, mas e se ela vier pós-parto? Então, tudo isso você precisa saber. E quando você tem esse perfil lá da sua cliente, você começa a ter ideias de como atrair elas ou como atrair mais clientes daquele perfil. Uma tarefinha para vocês fazerem é pegar um perfil. Eu não tenho cliente, Nanda, deixa eu falar para quem não tem cliente ainda. Para quem não tem cliente ainda, para quem terminei meu curso, não sei quem termina o curso, se ainda não é profissional aqui, pelas que estão aqui, parece, se eu não me engano, só Lia que ainda não é profissional, que eu conheço. Mas quem não é profissional ainda, ou mas está iniciando na carreira, está começando essa captação de clientes, você vai ter que criar um personagem. Idealizando, baseado no quê? Baseado agora no seu perfil de atendimento. Como é que eu gosto, que tipo de cliente é que eu me sinto segura em atender, né? E não se preocupe, porque no decorrer do tempo, no decorrer da caminhada, você vai ficando um pouco mais experiente, você vai atraindo novos perfis, você mesmo muda o seu perfil, a sua maneira de comportar, porque a gente muda, né? A gente vai amadurecendo e aí vai atraindo novas pessoas. Eu falei de jovens porque assim, ó, tem cliente, por exemplo, que não tem paciência para ser atendida por uma profissional que conversa muita lorota, que fala muita bobagem, que fala muita coisa, muita besteira, que não tem conteúdo de conversa. E vocês sabem que nesse nosso ambiente, as clientes vêm para conversar, elas vêm para trocar ideia, elas vêm para desabafar, elas vêm para bater papo, elas vêm para falar mal do marido, ela vem para reclamar dos filhos, ela vem para reclamar do patrão, elas vêm para falar, para desabafar. É um ambiente terapêutico. Só que se você é uma pessoa que nem sabe se posicionar em relação à postura, né? Se você é uma jovem, que tudo bem, gente, ser jovem, né? Todo mundo passou pela juventude, mas está iniciando uma carreira na juventude agora. Beleza, não tem problema. Não estou dizendo que você não está no tempo certo, você está no tempo certo. Porém, você tem que entender que existem perfis de cliente que não se adaptam a comportamentos da sua idade. Se você é uma pessoa, e você tem que se aceitar. E dizer, não, mas é que você vai atrair as meninas mais jovens.
E aí, no decorrer do tempo que você for amadurecendo, for mudando o seu perfil, automaticamente outras pessoas vão olhar, porque o seu movimento vai ser diferente. E aí você vai atrair outras pessoas, certo? Então, esse tipo de perfil que eu falo, você traçar o persona da sua empresa, do seu negócio de depilação, vai ser sempre modificado. Você vai perceber que ele vai sofrer alterações, tá? O que é que você vai fazer? Você vai se ajustando a eles na personalização do seu atendimento. Você vai se ajustando, porque não dá para você ter um espaço com cara de jovem, um espaço com cara de meia idade, um cheirinho para quando vier um jovem, um cheirinho para quando vier uma pessoa mais idosa. Não dá. Não dá para ser assim. Então, o que é que você vai encontrar? Um meio termo, você vai encontrar um ponto de que favoreça a todos. Porque agradar é impossível, mas favoreça a todos. Vai ter aqueles que vão gostar, aquele que não, que tanto faz. E vai ter aqueles que não vão gostar, porque às vezes não gosta de nada mesmo, né? Então, gente, você vai traçar esse perfil em relação ao seu atendimento. Se você vai atender domiciliar, se você vai atender em ponto fixo ou vai prestar serviço. Se você vai atender homens, se você vai atender mulheres, tá? E mulheres está incluso gestante, está incluso adolescentes, jovens, dependentes. E mulheres também está incluso jovens independentes, tá? Homens, você vai definir se você vai atender somente homens ou se você vai optar por atender público misto. Não tem problema. Se eles se encontrarem aí, dá tudo bom, não tem problema, tá? Isso você também vai descobrir no dia a dia. E eu tenho uma aluna de massagem, de estética, que ela fez curso de massagem comigo, e eu tenho uma aluna que ela simplesmente se identificou em atender só homens. E hoje eu não sei exatamente se isso já mudou, não tem muito tempo, ela se formou o ano passado, foi na última turma que eu encerrei de presencial, que eu não dou mais aula presencial, e ela disse, eu só atendo homem, só homem me procura. Aí eu disse, tá tudo bem pra você? Ela disse, tá tudo bem, eu gosto. Me identifico melhor com o público masculino. Eu digo, então beleza, jogue duro. E o público masculino é muito carente de profissionais da área da beleza e da área de terapia. Porque a maioria das mulheres não querem fazer atendimento em homem. A maioria das profissionais da área da massoterapia. E aí ela se deu bem. Tá aí atendendo os clientes dela. Estava atendendo domiciliar. Eu só disseram que era lá para ter cuidado, porque atender domiciliar homem é muito complicado. É muito complicado mesmo. Eu disse, tenha muito cuidado com a sua segurança e jogue duro. E hoje ela já me avisou, porque ela está no espaço fixo, isso tem pouquíssimo tempo de atendimento. Eu estou muito feliz, porque ela conquistou o espaço fixo dela em pouquíssimo tempo. Eu acho que foi bem parecido comigo. Eu comecei com 6 meses de atendimento domiciliar, eu montei o meu primeiro negócio. E todo mundo acha que eu entrei bombando, e eu entrei com uma maca usada, um ventilador de teto e uma cômoda emprestada de uma amiga que me deu uma cômoda antiga, cômoda de roupa mesmo, com gaveta. E eu customizei, porque eu amo artesanato também, então eu customizei de tecido, deixei ela bem fofinha, e aí botei um tampão de vidro na madeira e joguei duro, e foi como eu comecei o meu espaço. Alugado, com minhas cadeiras de plástico, e foi assim que eu comecei a minha carreira profissional, gente. E até hoje, eu não sou uma pessoa muito... Eu não tenho ainda, eu não despertei em mim, eu não vou te dizer que eu nunca vou ter, mas eu já tô virando meu olhar, mas eu não tenho ainda aquele olhar para coisas muito sofisticadas. Eu sou uma mulher muito simples. Então, tudo para mim é muito simples, tá? Eu gosto de trabalhar com as coisas que me trazem conforto e segurança, e eu me satisfaço realmente com coisas simples. Com simples e com não simples também. Porque eu também, quando me dão uma coisa boa, quando eu quero comprar uma coisa boa, também eu fico feliz, né? Mas eu não me apego. Então eu trabalho
É o velho fazer limonada com limão, sabe? É o que tem que fazer, é com isso aqui, peraí. Mas a marca tá ruim, digo, vamos forrar. Vamos forrar ela, vamos restaurar, vamos botar ela bonita e vamos jogar duro, vamos trabalhar. Tá? Então não é desculpa para você começar a trabalhar e nem é desculpa para você atrair cliente, porque as minhas primeiras clientes fixas foram feitas no domiciliar. Eu prestava serviço para uma colega de uma dona de salão, que é minha amiga até hoje, que ela tinha uma salinha que era 1,5 por 1,5, a sala só cabia a maca encostada na parede, uma coisa, era um calor que Deus nos acuda. E era lá que eu atendia, então eu atendia as clientes dela e atendia as minhas clientes domiciliar à noite. E com 6 meses, as minhas próprias clientes domiciliar, que eu tinha, na época, eu tinha 5 clientes. 5 clientes fixa. Eram as clientes que eu tinha de pacote certinho. E aí eu nem fazia epilação na época, que eu comecei só com massagem. Quando eu comecei massagem, elas começaram a me pedir depilação. Porque a intimidade era a mesma, ou seja, elas tiravam roupa para mim, né? Então, eu comecei a atender depilação. E depilação é o que mais gira, né, no nosso caixa. Porque depilação, as pessoas que fazem por hábito, fazem direto. Então, segurava muito meu faturamento. E elas mesmo disseram, não, que você não monta seu espaço. Porque eu também não tinha mais condições de atender elas junto com o atendimento que eu tinha fixo, não tinha condições de atender mais gente. E tinham gente me procurando porque elas estavam me indicando. E aí eu disse, será? E eu fui com a cara e a coragem. Comprei uma maca usada, porque eu atendia domiciliar na cama delas. Eu já tinha meu material, que era um kit de ventosas e uns cremes. Comprei meu material, aí foi quando eu fui para o online aprender a depilação. E aí comprei meu material de depilação, meu ventilador de teto e a minha cômoda lá, muito linda e fofa, customizada. E foi assim que eu fui construindo a minha carreira. Então, não tem desculpa para você começar, não tem desculpa para você crescer. O que você precisa agora, se você já está no mercado, é dar passos estratégicos agora para fazer o seu negócio sair de um nível e ir para o outro, tá? Então, a atração de clientes é muito mais de posicionamento profissional, de quem você é e do que você quer. E onde você quer chegar são estratégias que você vai fazendo ao longo do tempo, mas você já tem que ter em mente, olha, eu quero, né, eu quero ter tal coisa daqui a um ano, eu quero construir tal coisa, eu quero ter tantos clientes. Eu vejo muita gente falando assim, ai, meu sonho era ter uma agenda lotada. Eu disse, de quantas clientes e quantas horas? Que hoje eu faço essa pergunta. Antes isso, lotar a agenda, eu achava o máximo. Eu achava que isso era o pão do negócio. Depois eu percebi que não é. O melhor de você ter são clientes fiéis que paguem o que o seu serviço realmente vale, para que você não precise trabalhar triplicado para ter um bom faturamento. Exemplo, a minha virilha é R$35 e como eu tenho, ai meu Deus, eu conheço profissionais aí que faz virilha de, digamos, R$25. Isso é muito relativo, não vou falar de preço não, porque eu tenho que estudar, em relação, quando eu vou falar de preço, eu tenho que estudar primeiro região, custo e despesa dessa profissional, para aí eu falar que ela está cobrando barato ou caro, certo? Porque isso é uma questão de organização financeira, não tem nada a ver com iniciante ou não iniciante. Mas tem pessoas que se colocam na posição de cobrar bem barato, achando ela que é isso que vai trazer sucesso para o negócio dela. E não é. Não é. Você vai se matar de trabalhar, você vai perder valorização, vai atrair clientes que só tá com você por causa do preço. Quando você quiser se posicionar e crescer o seu negócio, porque vocês não vão trabalhar a vida toda com coisa porque seu corpo não vai aguentar. Afinal de contas, a epiladora também se aposenta e precisa. Ou ela vai se aposentar com uma bursite, com uma hérnia de disco, ou ela vai procurar se posicionar, trabalhar e ganhar bem para se tornar uma empreendedora e lá na frente ela ter condições, inclusive, de não precisar botar a mão na massa e ter o seu negócio funcionando, lucrando e trazendo recursos para ela,
certo? Essa é a visão de negócio que nós temos que ter a partir de hoje. Eu sou hoje uma profissional liberal, então hoje só quem atende sou eu, hoje somente eu que estou atendendo, mas o meu futuro é me tornar empreendedora. Eu quero o meu negócio continuando a lucrar, ainda que eu escolha atender, mas eu vou atender mínimo, eu vou ter as clientes seletas para ser atendida. Para ser atendida por mim, tem um preço mais alto, porque eu tenho um valor maior de experiência, eu tenho um valor maior de experiência mesmo, experiência mesmo. Então você já é a dona do negócio. Você nunca viu, não? Em lugares que para ser atendida pela dona do negócio existe um preço diferenciado. Ai, Nanda, mas isso é estrelismo. Eu conheço outro nome. Eu chamo isso de valorização, de posicionamento, né? De alto valor. Você ter alto valor de dizer, não, para ser atendida por mim é outro valor. Vou te contar a última história que eu vou fechar a live. Ninguém tem perguntas. E a gente já vai encerrar essa aula. E amanhã nós vamos falar de como ser atraente. E a gente vai falar sobre isso. Nem vou falar mais. Vou deixar para amanhã. A gente falar sobre como ser atraente para suas clientes. E aí você já tendo o seu perfil de cliente, eu quero te fazer um desafio e a tarefa é: estude hoje o perfil de cliente para que você possa personalizar o seu atendimento. Quanto mais personalizado, mais cliente potencial você vai atrair com o perfil que você deseja, para que eles sejam clientes potenciais top 10 que paguem aquilo que você realmente vale, certo? E você vai tirar um monte de erva daninha, um monte de pessoas que foi muito bom enquanto durou, mas não existe negócio quando só um lado está ganhando. Não existe amizade quando só um lado está ganhando. Quando você, mas eu tenho um prêmio que a minha cliente estava comigo desde o início. Aumenta o preço para ver se ela fica com você. Isso é a fidelidade dela. Isso vai determinar a fidelidade dela. Quando você precisar, como nós tivemos agora, na época da pandemia, de aumentar o material descartável, e muitas entenderam, mas outras não. Porque elas queriam, inclusive, que você pagasse o material descartável para ela, porque ela não quer nem saber o custo que você tem. Então, para mim, ali a relação de amorzinho, de amizadezinha, acabou. Porque a gente tem com a nossa família. Com o cliente existe um respeito, uma relação comercial e uma consideração. A consideração é até o nível que ela também te considere. Porque começou a ficar só bom para ela, esse negócio vai ficar cansativo. E certo, mais tarde, ela vai perceber ou você vai estar insatisfeita em atender aquela cliente. Porque você vai se sentir sugada. Tá bom? Então não se preocupe, que sempre elas vão atrás de alguma lá que estão oferecendo o que elas querem. Isso é o nível de clientes que está com você só por causa do seu baixo preço e baixo valor. Você está se desvalorizando e ela está ali. Então você tem que pensar grande, como empreendedora. Que dia eu vou me aposentar? Como eu disse no início da live, eu vou me aposentar este ano. Vou aproveitar o nascimento da minha segunda filha. Estou fazendo transição de carreira para poder me aposentar, sair da mão na massa. Já estou avisando as minhas clientes. Vou me aposentar. Nanda, você tá nova. Eu digo, depende, eu tenho 10 anos na mão na massa. Sabe o que é 10 anos? Coluna, bracinho, bagagem. Eu disse, agora não. Agora eu vou ajudar alunas, eu vou ajudar mulheres, epiladoras, profissionais a se tornarem mulheres bem-sucedidas, mulheres com seus negócios bem promissores, para quando elas chegarem numa idade que elas escolherem, elas disserem, eu vou me aposentar. E aí eu estou criando o meu outro negócio, que é o meu negócio vou me empenhar ao máximo agora, totalmente a minha energia no ensino. Ensinar porque é uma das minhas paixões e eu também gosto muito e eu quero aposentar o meu corpinho, mas eu não quero aposentar a minha mente. Então, o meu conhecimento agora que eu adquiri, eu vou passar adiante, passar o meu cajado, levar para as mulheres que queiram. E estou montando
os meus cursos online, estou montando meus workshops, pretendo ir para o presencial, mas com eventos, com palestras, porque eu gosto de estar no meio do povão, né? Aproveitar que eu fiquei 1 ano e meio aí trancada nessa pandemia, então agora eu quero voltar para o povão, eu gosto disso sim, gosto de ter contato com pessoas, com as minhas alunas. E a mentoria, que é um dos meus serviços prêmios que eu vou abrir agora, que é você me ter ali por um período de tempo, pegando na sua mão, conversando, resolvendo perrengue junto com você, te ajudando. Então tudo isso é projeto agora, junto com a minha aposentadoria. E ano que vem muita coisa boa. Então quero agradecer quem está aqui, você que vai assistir essa aula depois. Tarefa dada, quero cumprida, e se você cumprir a sua tarefa, faça suas anotações, poste no seu story e me marque, que eu vou repostar e agradecer o que você está fazendo, porque aí eu tenho certeza que você é uma mulher, uma empreendedora com mentalidade de sucesso. Certo? Vamos destravar aí a nossa prosperidade, porque ela está conosco, ela já foi designada por Deus para nós, já está tudo preparado, a gente só precisa estar ali posicionada e abrir a chave, abrir a porta, porque a chave a gente já tem, certo? Dessa prosperidade. Então, até amanhã, às 20 horas, eu estarei aqui novamente na aula 2, como você se tornar atraente. E amanhã eu quero que você já tenha o seu perfil de cliente de atendimento já traçado. E aí eu quero ouvir amanhã os comentários. Estou aguardando vocês. Tchau, tchau. Um beijo. Muito obrigada e boa noite.